Seguinte, um tema que, como sempre, né, que nas quintas-feiras eu sempre separo assim, eu atendo a semana toda, eu faço assim, alguma coisa que eu estou estudando ou alguma vivência ali da clínica que eu falo assim, nossa, eu acho que eu vou levar ali para o grupo para compartilhar, porque eu acho que todos nós, né, que decidimos pela psicologia clínica, uma hora você pode se esbarrar também refletindo, pensando sobre isso, ou justamente com esse entrave. Então aqui quando a gente tem conhecimento, a gente traz a aula mesmo, mas eu entendo que as aulas, as técnicas, a parte grossa da coisa, ela tá muito ali no, nas aulas que a gente já teve, né? Então a gente já tem ali bastante coisa também para aprender. Mas sempre a gente traz, quando eu fizer um curso também, estou fazendo vários cursos, vou trazer aqui também. Mas hoje, assim, primeira aula, eu estava refletindo sobre um atendimento que eu fiz. E a pessoa chegou, era uma psicóloga, né, de uma outra abordagem, falou assim: Sérgio, eu quero. Fazia muito tempo de terapia, falei assim: eu quero vir aqui com você, porque eu não aguento mais falar da minha mãe e do meu pai. E eu queria vir na TCC porque eu quero resolver esse problema. Eu não vou entrar tanto no caso específico, a gente pode fazer um estudo de caso, embora seja recente, mas me chamou a atenção que é uma profissional, né? E que veio com essa queixa, né? Que ela fazia muito tempo de terapia e que não aguentava mais falar do pai e da mãe e falar da infância e do passado. Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, qual será a imagem que a TCC ou eu, imagina a TCC, mas qual será a imagem que a TCC está passando sobre essas questões de passado? Quando, assim, a gente precisa. Será que eu tenho um grande amigo psicanalista, assim, fazendo até doutorado, que ele fala assim: vocês descartam essa ideia de passado, vocês e seus ratinhos, sabe? Tem um outro amigo meu que fala: vocês e seus ratinhos, ele nem consegue separar a análise do comportamento justamente da TCC. E aí eu falei assim: poxa, tem uma falha aí da comunicação quando a gente fala sobre tempo. E talvez nesse semestre a gente possa se aplicar um pouco nos princípios da TCC. E pensando no princípio, eu selecionei hoje a nossa referência, a Judith Beck, lá nos princípios da TCC, onde ela fala, ela traz lá 15, né, 14 princípios da TCC, na verdade, sobre o tempo a gente está comunicando mal. De verdade, a gente está comunicando mal, porque as pessoas estão tendo. Porque quem chegou para mim não foi uma pessoa que não tem conhecimento, nunca estudou, uma coisa assim. Chegou, mas ao mesmo tempo foi bom porque ela veio já com essa demanda. Enfim, a TCC despreza o passado. O que que na verdade nós estamos querendo dizer quando estamos focados no aqui e agora? Ou enfatizamos o aqui e agora? Gente, para ser sincero, durante muito tempo e até hoje, eu atendo, né, meus clientes, meus pacientes e. Opa, tinha gente para entrar aqui. Eu atendo meus clientes, meus pacientes e sabe aquela coisa da anamnese básica? Todo mundo vai entrar no consultório e já sabe que você vai fazer uma anamnese. Isso lá na clínica escola é muito comum, né? Já tem até uma anamnese pronta e aí é uma outra discussão. A gente está pendurado na sala de anamnese que eu quero trazer aqui um modelo de anamnese. Eu uso três modelos de anamnese. Eu tenho um modelo de anamnese normal, eu tenho um modelo de anamnese para orientação profissional e um modelo de anamnese para avaliação neuropsicológica. Mas a gente podia falar um pouco sobre isso, mas a ideia aqui é todo mundo que inicia e aprendeu lá na escola a questão da tão a famigerada anamnese. E aí, quando então nós priorizamos esse levantamento de dados? Quando nós olhamos para os protocolos, sempre a gente vai começar justamente com essa demanda, com essa questão. Olha, vamos fazer a anamnese. Necessariamente, o que que a anamnese está fazendo? Está levantando o passado. Então, como que um profissional que faz uma boa anamnese, e isso sempre vai ser recomendado, né, fazer uma boa anamnese, como que nós, quando olhamos para os protocolos da TCC, fazemos então, não sei se vocês já perceberam essa dicotomia, quando a gente vai aprender psicologia clínica,
é nos falado, faça uma boa anamnese, né? A gente ouviu da maioria dos nossos professores isso. E aí, quando a gente vai ler os livros, né? Protocolo para a gente não vê essa coisa assim de faça uma grande anamnese. O que a gente vê é uma conceitualização cognitiva. E aí, Sérgio, para onde a gente vai? Eu entendo que o começo nós não podemos muito inovar. Quem está começando a atender, gente, foca na anamnese. É muito importante a gente ter esse processo muito bem definido. Com o tempo, e só com o tempo, você vai percebendo que alguns aspectos dentro do consultório, eles tendem a ser um tanto quanto repetitivos. E aí eu confesso para vocês que a anamnese hoje, né, dentro dos protocolos da TCC, eu não faço no começo. É, surtem vocês. Nossa, o professor falou, o Sérgio lá falou para não fazer anamnese no começo. Veja, não é bem isso que eu estou falando. Eu estou falando que cada vez mais tem dois processos que estão acontecendo no consultório, que vai acontecer no seu e que eu tenho percebido acontecido no meu. Primeiro, a pessoa já chegar cansada com os processos de anamnese anteriores. Ou seja, o relato do tipo, ai, nossa, trocar de terapeuta, eu tenho que contar minha vida tudo de novo. É muito, assim, quem já veio de outra terapia e que fala muito do passado e tudo mais, vem com esse relato. Ai, nossa, vou ter que contar tudo de novo para você. Você percebe esse cansaço, tá? Muitos deixam de procurar outro profissional porque entendem justamente isso. E um outro caminho que está acontecendo é a tal da pressa. A pessoa te procura. Ontem eu recebi um caso assim, a pessoa já em crise. Aí, às vezes, dependendo do vínculo ali que você estabelece, do momento, às vezes eu cheguei a brincar, falei assim, poxa, eu queria tanto ter te conhecido um pouquinho antes, mas vamos lá. A pessoa vai levando isso e chega com aquele, né, já tá aquela avalanche, assim. E aí a pessoa tá lá em crise e você, peraí. Onde você nasceu? Você é prematuro? Ah, qual foi o seu PH, né? Que a nota lá que você, então assim, a gente vai ter que cada vez mais, gente, e eu não estou aqui dizendo para não olhar e não fazer o correto, tá? O que eu estou dizendo é, cada vez mais você vai ser procurado em casos assim de urgência e emergência, de contenção de danos ali. Então, calma, né? A gente acolhe, recebe e vai percebendo isso na medida do possível. O que que eu faço hoje? Eu vou coletando dados no meio do caminho. E essa é a minha proposta que eu faço. E o tema da aula nem é tanto anamnese. Eu gostaria que a gente focasse aqui quando nós vamos para o passado. O que mais me chamou é quando a TCC fala do passado. Por quê? Essa história do aqui agora, aqui agora, aqui agora, a gente até repete e vira muito técnica até isso, né? A questão da do mindfulness, né? Aceitar o momento presente, etc e tal. E isso vai ser muito útil. Mas é todo o tempo, a gente vai olhar todo o tempo. E quando então a gente vai para o passado? Já falei que não é sempre que eu faço anamnese e cada vez menos tenho feito, cada vez mais tem chegado esses dois casos, né, no consultório. E o que que eu tenho sugerido? Que você vá colhendo informações no meio do caminho. Olha só, você vai conseguir fazer isso depois de um tempo. Eu sugiro mesmo que você inicie com uma boa anamnese. Com o tempo, você vai criando essa habilidade de, e aí, né, dentro de uma conversa comum, isso, gradativamente. Dentro de uma conversa comum, deixa eu ler aqui também. Verdade, eu ouvi amigos falar que não muda o terapeuta por contar tudo de novo, acaba ficando insatisfeito. Terapia por. Não, imagina, você chega
conta tudo, tudo, aí você vai trocar de terapeuta, tudo, tudo. Aí, assim, sei lá, às vezes você vai fazer uma chamada em conjunto, você, ó, terapeuta, conta a minha história aqui toda, porque vai ser, né? Igual aquele filme aquele vídeo do Porta dos Fundos, que o cara vai conhecer a mulher, e aí ele traz a babá e traz a mãe, e qual é a mulher que ele vai conhecer? Fala assim, olha, vem cá, ó, fala aqui com ela, eu vou ali assistir o jogo, ela vai contar tudo, a minha infância, o que que eu gosto, o que eu não gosto, como eu sou, eu vou assistir o jogo, eu já volto. Você já viu o Fábio Porchat tem um vídeo desse assim. E aí acaba acontecendo um pouco disso. E aí a gente tem que olhar bem para aquela aula lá, quem está na pós tem aquela aula que eu gosto muito de revisitar, que é com o doutor Marcondes, professor Marcondes lá da USP, quando os protocolos prevalecem. E aí é muito sobre isso. E aí, eu quero falar aqui 3 pontos de quando a gente volta para o passado. Porque o passado, a importância do passado, primeiro, o passado ele tem a nossa história, óbvio, mas aqui na clínica a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a teoria do trauma. 90% das pessoas, se você achar na rua, perguntar sobre psicoterapia, elas vão achar. A fala delas sobre a questão da psicoterapia vai estar muito relacionada a lidar com traumas de infância. Essa ideia, né, que está no, vou ser meio junguiano aqui, do inconsciente coletivo, de que nós nascemos e alguma coisa acontece na nossa infância que faz com que nós deixamos de ser o adulto potencial que nós poderíamos ser, essa ideia, assim, é quase encrostada no senso comum. No senso, veja só, estou falando uma ideia freudiana, falando do senso comum. Mas quando a gente vem para TCC, para quem vai ser mais estrito, mais ortodoxo dentro do TCC, a gente percebe que não é assim. Não é tão assim. Qual que é a ideia da teoria do trauma? Alguma coisa aconteceu e eu deixei de ser, né? Então eu tenho um porquê. Olha só, esse é o grande X da questão. Para a teoria do trauma, nós temos um porquê. Então, hoje eu fumo porque a minha mãe tirou de mim a minha chupeta. Ou o seio, né? Ou, então eu tenho um porquê. Recentemente eu tive lá no norte, aliás, hoje saiu um vídeo no YouTube sobre a ponte lá, eu tava lá no Tocantins, eu fiz um vídeo naquela ponte que liga o norte ao nordeste e tal. Achei bem interessante, eu quis compartilhar com vocês. Depois eu mando o link lá no grupo. E aí, eu fui com um grupo de 3 pessoas, né, ali, um amigo da família e tal, que eu fui auxiliar esse grupo a buscar lá um conhecido, um familiar, né, de um desses, do grupo que estava lá, meio que se perdido ali com a questão de álcool, né, com bastante dificuldade, né, com adicção em álcool. E aí, a discussão entre eles, todos leigos e idosos, tá? Tava eu e 3 idosos, e que eu fui dar esse suporte. E aí eles falando, né? Assim, olha, o que será que aconteceu que ele agora tá assim? E é uma lógica meio medicamentosa, né? Aconteceu alguma coisa. O cara era professor sabe, de grandes redes e tudo. Tá morando lá no final do Maranhão, numa casinha de teto de amianto. E aí, o que aconteceu, né? Será que eu falei assim, olha, gente, e ali eu consegui explicar para eles. Eu acho que é um pouco nossa da nossa função quebrar um pouco culturalmente a cultura do trauma. Falei, gente, não é o que aconteceu, isso não vai mudar. Se foi, e aí cada um deles ali levantando, acho que foi quando ele mudou de emprego. Aí ele começou a beber mais. Ou, foi quando a mulher deixou, aí ele começou a beber mais. Falei, gente, o que que nós precisamos fazer? Encontrar um porquê não muda a ação. E aí eu estou dando esse exemplo, por que que nós deixamos de lado a teoria do trauma? Porque encontrar um porquê não muda as técnicas, não muda a intervenção. Por exemplo, nós estamos falando aqui do álcool, a gente fala então de processos de segurança, né? Um vínculo familiar, que é o que a gente estava lá restabelecer, alguns projetos, hobby, religiosidade, coisas que a gente conhece que vão fazer parte aí do processo de segurança. Tem até uma aula com o professor Rui, que trabalha com população de rua, ele fala muito sobre isso, tá lá na pós. E aí a gente precisa pensar no como. Olha só, não é o porquê. Porque se o porquê foi
o seio que me foi retirado, ou a chupeta que me foi retirada, agora eu fumo? Então eu vou dar uma chupeta, vou dar um seio, você vai parar de fumar? Veja, o porquê ele só reexplica. Então eu fumo porque eu não tenho mais chupeta. É porque eu não tenho chupeta, então eu fumo. Então assim, eu sou nervoso porque a minha mãe era brava. Então porque a minha mãe era brava, eu sou bravo. Entende? Que o porquê ele gera um caráter retroalimentado e que pouco se torna útil. É como se existisse algo, e agora eu vou usar o termo, né, no nosso inconsciente. Então existe algo, algum porquê, que a hora que eu conectar, eu encontrar o porquê, eu subentendo que assim que eu encontrar esse porquê, então eu vou resolver esse problema, né? Então, o que eu vou entender aqui para nós é que eu criei uma nova crença, eu ressignifiquei o meu pensamento a respeito daquilo e agora eu tenho um pensamento diferente dentre 1 milhão diferentes que eu poderia ter tido, aliás, desde o começo. Entende? Então a teoria do trauma ela está muito arraigada e ali quando você é, é, combate assim no bom sentido, né? Bate muito sobre isso, gente. Não tem, vamos entender o como. Vamos olhar o como ele está se fazendo, como ele está se comportando, como ele está lidando com as dificuldades, como, sempre focado no como. Quando nós dominamos, conhecemos o como, e a gente já sabe o como lá, as nossas 20 primeiras aulas, né? O pensamento, a crença que gera o pensamento, os comportamentos alternativos diante daquela crença, as distorções cognitivas, o básico ali quando a gente pensa em TCC, a gente tem um como muito bem amparado que não dá para fazer numa conversa, né? Então, esse vai ser nosso enfoque do como. Ok, mas quando então falar, e eu quero passar três pontos onde justifica, onde realmente vai ser complicado. A Lida tá chegando agora na aula, ela tem um pezinho lá na Gestalt, vai pegar só André, você tem que ver a sala gravada depois, viu? Quando, então, nós vamos voltar para o passado, segundo a Judith Beck? Primeiro, quando o cliente expressa um forte desejo de assim fazer. Veja, curiosamente, o caso que eu atendi lá, da psicóloga que veio, curiosamente, ela falou: eu tô cansado de culpar meus pais, eu tô cansado de falar da infância, eu quero encontrar um terapeuta TCC. Pois ela sentou e falou a sessão inteira dos pais, da relação dela com os pais, da relação da... Então, assim, ela trouxe o mesmo modus operandi. É, Nossa, acho que cabe uma aula, se eu anotar essa aula assim, de quando interromper o paciente, né? Tem lá uns três porquês e quando. E ali, toda a temática, né? Eu guiava um pouco para cá, voltava nisso. Eu guiava um pouco para cá, voltava nisso. E também isso acontece quando o paciente vem, agora sim, da psicanálise especificamente, que é o paciente prolixo que ele fala, ele elabora, ele faz tudo. Uma pergunta simples se torna toda uma arguição, sabe? Isso também, às vezes, a gente precisa manusear e treinar e ferramentar ele nesse sentido, o paciente nesse sentido. Mas quando o cliente quer, né, ele tem essa vontade de falar isso, né, a gente vai e volta realmente no passado. Sempre assim, volta e revolta. Lembra da parceria lá essa colaboração terapêutica? É meio que aquela dança, né? Ele tá puxando para cá, você tá puxando para cá, mas não é uma guerra, é uma dança. Então, se ele tá com muito desejo de falar isso, existem épocas também que a gente está ressignificando toda essa coisa, a gente vai fazer isso. O segundo momento, quando nós vamos, estou olhando aqui para o livro da Judith Beck, é, quando o trabalho direcionado para os problemas atuais e aspirações futuras produz mudança insuficiente. Então vamos lá. É, a gente vai levantar lá a lista de problemas, metas, né, bem no começo da terapia. E aí a gente vai então começar. Eu acho que esse é o resumo da nossa
do nosso grupo de hoje. Nós enfatizamos o presente. Então não é uma questão de descartar o passado, é uma questão da onde começa. Nós começamos de trás para frente. E, dependendo de onde você está olhando, de frente para trás. A TCC, ela vai olhar daqui, do aqui e agora, quando começa, e as atuações, elas vão aqui, ó, no aqui e agora. E aí, a gente vai, então, olhando, né? Quando o aqui não funciona, os S's são todos no presente, né? Quando você faz lá, a primeira coisa que a gente faz na sessão, tem até aquela aula, né, das 7 coisas, a agenda, 7 coisas, como funciona, né? A sessão. A primeira coisa que a gente faz lá dos 7 tópicos é a checagem de humor dentro de uma sessão. Quando você faz isso, e eu faço isso através dos S's, é, também, né? Mas você tá ali o quê? Checando o aqui e agora. Como foi essa semana, né? Como tá o seu humor essa semana? O que aconteceu? E aí a gente vai trazendo de cá para trás. Eu acho que vai muito da onde começa. Eu faço gradativamente, bom, bem isso. Quando a pessoa tinha um comportamento saudável, eu mudo o comportamento para um disfuncional, a necessidade de trazer do passado. Ah, é. Quando a pessoa vinha funcionando, né? E aí ela tem essa alteração, alguma coisa na mudança do pensamento trouxe ali. Mas nós começamos de como está hoje, né? E é uma pergunta muito interessante que você faz em casos depressivos, que é assim, qual que é a sua melhor versão? Assim, qual a melhor época da sua vida? Você já fez essa pergunta, assim? Para caso depressivo é uma pergunta excelente. Porque você tem uma referência ali do tempo, né? Só que a gente corre o risco de achar que a gente tem que voltar. Acho que é bem legal a sua pergunta, o seu comentário, porque a gente corre muito risco de achar que a gente tem que voltar para esse. Só que é esse que a gente até então tem como bom, que gerou, possibilitou esse problema, esse comportamento disfuncional. Entende? Então não se trata de voltar para esse. Né? Ai, de volta ao primeiro amor, de volta àquela paixão. Não, a gente não vai se apaixonar de novo com daquela intensidade. Aliás, seria até patológico ficar apaixonado sempre assim, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Mas esse é o segundo ponto. Quando as ações têm tanta atividade, tem tanta ferramenta, tem tanta coisa, tanto material que o presente nos traz, que aí, quando aqui isso realmente não foi surtindo efeito, a gente começa a fazer essa decupagem, digamos assim. A decupagem é um termo da edição de vídeo, né? Que eu vou selecionando os trechos, né? E em terceiro ponto, que a Judith Beck traz, quando você julga importante que o seu cliente entenda como e quando suas principais ideias disfuncionais e estratégias de enfrentamento comportamental se originaram e foram mantidas. Aí é onde eu apoio mais ainda a questão das crenças. Então, quando você vai chegar lá na crença, e isso, assim, chutando, vai, sei lá, meia dúzia de sessões, pelo menos, 10 sessões, pelo menos, dependendo do cliente. Pô, tem cliente que está comigo à mesa, a gente ainda não chegou ali na crença mesmo. Quando a gente pega na crença, e aí a gente vai olhar pro como essa crença ela foi mantida, né? As crenças, principalmente as crenças sobre o self, é, aí sim vale a pena olhar para o passado, no sentido da pessoa ir percebendo e se percebendo de como esse esquema, segunda-feira tem a nossa aula de terapia do esquema, como esse esquema, né, essa crença foi mantida, né? E aí é muito interessante quando a gente faz essa percepção. A gente olha na pergunta assim, pergunta derradora, muitas vezes fala assim, poxa, eu realmente acho que eu não dou conta. Baita, né, crença sobre o self do tipo de desamparo. E aí fala assim, olha, você consegue analisar? Eu já fiz isso como terapia, como tarefa de casa, tá? Eu gosto muito, inclusive, de deixar isso como tarefa de casa. Olha, eu gostaria muito que nessa semana você pensasse
e levantasse algumas ocasiões, alguns ocorridos onde essa convicção sobre você mesmo, né, essa crença, ela interferiu no seu comportamento ou em coisas significativas que aconteceram na sua vida. Em outras palavras, qual é a importância, né, como essa crença que você desenvolveu interferiu no seu destino? E aí, como essa crença nos trouxe até aqui e interferiu em todos esses comportamentos ou estratégias decididas, né? Comportamentos disfuncionais, estratégias funcionais, a gente não vai usar o termo, mas olha só como a hora que você aceitou isso, a hora que você entendeu, introjetou, ou importou, ou trouxe isso, solidificou, criou como crença, ou trouxe para si, trouxe como verdade, ou seja, né, criou a crença é, central sobre o self, sobre isso, veja como isso interferiu o seu destino, veja como isso interferiu sua vida. E essa tarefa, gente, a gente vai fazer assim, quando o vínculo estiver muito, muito bem feito, quando a crença estiver muito bem estabelecida, muito bem, quando a intensidade, a profundidade, já passei ano com o paciente e não cheguei nisso, nessa profundidade, sabe? Para quem fala que a TCC é rasa, né? Ano não, de coisa de 6 meses, assim, você percebe que o paciente não entra numa coisa mais profunda, quer falar mais, sabe, aquela dança assim, a pessoa tá puxando demais, aí você vai, dança, volta, né? Mas quando chegar nisso daí, por isso que eu justifico a nossa sessão, o nosso encontro de hoje, justamente dizendo, olha, não é, olha que coisa delicada de dizer, né? Não é a prioridade o passado no começo. E isso inverte toda a psicologia que a gente estudou. Porque não tem como dizer isso, assim, sem explicar justamente. Claro que eu quero saber se é filho único, claro que eu quero saber com quem ele mora, claro que eu quero saber se ele casou, quanto tempo de casado, se tá solteiro, quanto tempo, o emprego. Claro que eu quero, mas não a nível de preencher um formulário. Mas a nível de naturalmente, organicamente, né? Para que naturalmente, eu digo assim, intencionalmente, dentro de uma intencionalidade da terapia, eu ir colocando essas lacunas, e não para mim, mas para que junto com ele. O passado dele é novidade para mim, né? E aí eu não posso tomar todo esse tempo que é dele também, justamente para eu ter essas informações. Não, eu vou preenchendo na medida com que essas conversas e quando intencionalmente eu vou criando essas perguntas. Então, esses três momentos, a Judith Beck, e eu adoro a forma com que ela sintetiza, por isso que eu até trouxe aqui sem inovar muito, um resumão aí. Quando o foco do passado, em três circunstâncias onde nós olhamos então para o passado. Quando o cliente expressa muito desejo de assim fazer, né? Quando o trabalho direcionado para os problemas atuais e aspirações futuras produz mudança insuficiente, eu falei pouco sobre aspiração futura, né? Já falo. E em terceiro lugar, quando você julga que é importante que você e seu cliente entendam e quando as principais ideias disfuncionais, estratégias de enfrentamento comportamental se originaram e foram mantidas. E aí é onde a gente diferencia, e aí às vezes eu até uso esse termo, a gente diferencia a exumação, né? Veja, eu não estou num processo de exumar meu passado, né? De olhar o que está podre, de trazer os traumas, jogar tudo aquilo que está machucado. Eu não estou exumando, eu estou fazendo uma autópsia. Percebe que é diferente? Eu estou olhando para aquilo com uma intenção e com uma técnica. Qual a diferença de exumação e autópsia? Entende? E é aí que eu vejo, né, a diferença, né? Eu não estou ali remexendo, trazendo aquela coisa, né, com cheiro aquele passado, com, sabe aqueles filmes de terror arcaico? Acho que apela um pouco disso, sabe? Na gente, assim, meio que no arquétipo, assim, daquela coisa empoeirada, aquele baú, né? Poxa, tem tanta coisa interessante no passado que me trouxe até aqui, tanta coisa funcional que me fez, né, conquistar tanta coisa, e aí isso tá até aqui também, isso faz parte, né? Agora, principalmente o que eu também vejo, o movimento da TCC, para encerrar,
é o movimento orientado para a recuperação. E aí, às vezes, e não raramente, a motivação para a mudança do comportamento, a motivação, as aspirações, né? E aí o Beck no final ele até lança aquele livro, né? Terapia Cognitiva Orientada para a Recuperação. Muitas vezes, aí eu vejo que os S's, né, eles trazem um funcionamento muito ímpar nisso. Muitas vezes eu vejo que a vontade de melhorar, o engajamento em comportamentos mais funcionais, e aí a comportamental vem e comprova isso, né? Que não se trata muito de eu falar disso, se trata de eu falar disso. Né? Assim, eu já vi palestrante religioso falando sobre isso, que é assim, não se trata de falar sobre o pecado, se trata de falar sobre o que é santo, né? A metáfora aqui acho que é funcional, porque a análise do comportamento vai dizer isso, que não é sobre o comportamento, a gente não vai ficar falando, o enfoque não é o comportamento disfuncional, o enfoque é o comportamento funcional esperado. Né? E aí, automaticamente, quando eu me volto para isso, eu viro as costas para o comportamento disfuncional ou comportamento não esperado. Então, muitas vezes, a regulação de dopamina, etc., não é sobre parar de fumar, muitas vezes é sobre fazer esporte. E aí eu duvido a pessoa que vai fazer uma academia e está morrendo de vontade de fumar. A hora que, né? Às vezes não é sobre você. é, Deixar de ser ter um baixo autoestima. Às vezes é sobre aumentar a sua rede social, né? Rede social não Instagram, Facebook, rede social de ciclo social. Às vezes não é sobre só se sentir triste, às vezes é sobre ativação comportamental, fazer se engajarem, mas ter hobbies, ter outras coisas. E aí é onde, percebe que é onde a nossa fala tem uma finura, e aí para que é onde os críticos da TCC vão dizer que TCC é coach, né? Porque você vê, essa fala não é parecida de, vamos então, faça isso, então vamos se engajar em comportamento. E aí, assim, soa como, às vezes, né? Eu reconheço a similaridade muitas vezes, mas é uma similaridade intencional e amparada dentro de um processo que nós não estamos renegando algo, nós estamos estabelecendo critérios sobre a importância de como e quando tocar ou abordar esse algo. Entende? E se necessário, nós também vamos lá, que é justamente o terceiro ponto. Quando você julga importante, quando você julga que os comportamentos, que é o segundo ponto, né? Quando os comportamentos sobre as aspirações e os momentos atuais estão sendo insuficientes. Aí a gente começa essa decupagem. Então, eu achei muito interessante, assim, essa reflexão que me veio, e eu acho que são pensamentos que a gente vão pensar, assim, poxa. Como é que tá essa sessão aqui? Tá muito empoeirada. Eu penso, você tá lá atendendo e pensamento assim, nossa, essa sessão tá muito empoeirada. Que é o pensamento meu, né? Aqui. Será que eu mantenho aqui? Como é que tá? Porque você vai fazendo esse raciocínio, né? Poxa, tá. E deixa eu aproveitar que eu tô aqui, então, para isso. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui no quartinho lá do fundo para ver se tem um alicate. Sabe? Alguma coisa nesse sentido. Mas que é quando o cliente quer muito falar sobre isso. E aí nós vamos então dentro desses três pontos. E aí, gente, o mais que eu acho mais interessante falar sobre isso, eu acho que isso vem muito com o tempo, é como essa intencionalidade, sabe? Do tempo verbal da sessão. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Às vezes a gente acha que acerta e tá errando, às vezes a gente acerta e acha que errou, sabe? Às vezes a gente errou e acha que tá acertando. É muito delicado tudo isso. E mas principalmente essa ideia assim do passado é algo que a gente fala assim, sabe? Mas a gente precisa aqui, enquanto terapeutas cognitivo-comportamentais, trazer um pouco desse posicionamento enquanto geração de cultura, tá? Eu imagino que a gente tem que interferir na cultura. Os canalistas fizeram isso muito bem, né? Todo mundo fala inconsciente, todo mundo fala vários termos psicanalistas, né? E a TCC, com a abordagem que tem do mundo, a gente precisa se posicionar um pouco sobre isso, dizer, olha, a teoria do trauma
Não, eu nem uso esse termo, né? Mas essa ideia de que existe um porquê, que esse gatilho foi desengatilhado, isso não é só isso, sabe? Não é sobre, ela foi abusada e aí por isso, tarará. Não, não. Quantas vezes ela consultou isso na cabeça dela? Quantas vezes ela reviveu isso? E qual significado ela deu para isso? Eu sempre dou o exemplo da minha amiga, que eu admiro muito, a Carolina Arcari, que é aquela que escreveu o Pipo e Fifi. Ela, amigo, faz tempo que a gente não se fala, mas quando ela vinha para Marília, eu almoçava em casa. E eu fiquei uma semana lá na casa dela, no projeto dela e tal, lá em Goiás. Agora ela mora na França, tá mais difícil de visitar ela. A Carolina Cara, ela fala, ela escreveu o Pipo e Fifi, e eu tô autorizado, porque é público, né? Esse depoimento dela, ela deu lá na Fátima Bernardes. Ela fala que o Pipo e Fifi ela escreveu porque ela passou por episódio, né? Quem não conhece Pipo e Fifi, gente, já baixa aí, é gratuito, acessa, leitura obrigatória, assim, para quem vai trabalhar com prevenção de violência sexual, violência doméstica infantil, tá? É o livro, assim, acho que acho que talvez o mais conhecido sobre o tema. E ela falou que ela passou por uma situação assim, né? Um professor, no caso, um professor de educação física, passou do limite com ela e teve uma coisa assim. Veja, uma situação aversiva da vida dela, ela converteu para algo que foi muito além do que ela pensava. Né? Ela converteu isso num livro para ferramentar crianças sobre como agir. Né? E aí, quantos serial killer, quantos estupradores nasceram porque passou justamente pela situação que ela passou. Então, veja, não é um evento estressante, olha que prova mais linda. Não é um evento estressante, não é a teoria do trauma, não é o trauma, não é o evento estressor, não é o famoso gatilho que a gente ouve ali, não é só, né? O ideal seria que ninguém passasse por isso. Mas o mundo é mundo, né? O Durval Harari vai falar isso. E aí é como eu signifiquei isso, como eu revisitei isso, como eu repensei qual o significado e como eu, principalmente, me comportei com relação a isso, de acordo com o que eu pensei sobre isso, né? E aí nada mais é do que justamente a maneira que a TCC vê o mundo, vê as coisas, vê nós mesmos e vê o futuro, né? Como as coisas funcionam e, consequentemente, o porquê que a gente enfatiza tanto o presente. Espero muito ter te ajudado e bem-vindo de volta às nossas quintas aqui e a gente se vê na próxima aula, né?